Sejam bem-vindos a mais um programa da série Igreja em Missão. Espero que todos estejam a gozar um tempo de Quaresma com a graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Se bem se lembram, no último programa nós dissemos que este programa de março de 2021 iria versar o tema Eu Posso Ajudar. Ora, nós hoje decidimos precisar um pouco mais este tema e o título deste programa será A Missão do Cuidado Pastoral. Então perguntam por que razão trazer este tema, a missão do cuidado pastoral, aqui ao Igreja em Missão. Eu queria lembrar apenas, fazer aqui uma referência bíblica do Novo Testamento, do Evangelho de Mateus, em que Jesus, aquela passagem quando Jesus olhava para as pessoas, inúmeras pessoas que se juntavam à sua volta, e ele afirmou que, isto em Mateus 9,36, que essas pessoas eram como ovelhas que não tinham um pastor. Nesta ilustração, Jesus quis demonstrar que a maioria das pessoas, na verdade, andavam sozinhas, desamparadas, sem terem ninguém que as ajudasse ou lhes desse suporte, alguém com quem pudessem partilhar os fardos que a vida lhes trazia. Ora, nós hoje vivemos numa sociedade egocêntrica, em que somos inclinados a pensarmos mais em nós do que nos outros. Mas a Igreja, nos moldes de Jesus, portanto, a Igreja de Jesus Cristo, ela veio para revolucionar esta forma como as pessoas vivem e como elas se relacionam. E isso é válido tanto para aqueles dias, os primeiros dias da Igreja, como para hoje. Não mais deixando que as pessoas vivam como ovelhas que não têm pastor, mas sim levando as pessoas a viverem como uma família de Deus, uma grande família, onde se amam, onde cuidem umas das outras, seguindo o exemplo do nosso bom pastor que é Jesus Cristo. Ora, hoje vamos dividir a conversa e antes de apresentar os nossos participantes, convidados, vamos dividir a conversa sobre este tema, a missão do cuidado pastoral, em duas partes, dois temas fulcrais, que são, numa primeira parte, falar sobre a missão que cada igreja e cada crente tem em relação ao cuidado pastoral, e, numa segunda parte, a importância de cada crente desenvolver, ele próprio, uma jornada de cuidado pastoral. E então chegou a hora de apresentar os nossos participantes nesta conversa. Temos a Joana Silva, aqui da Igreja do Mirante. Eu estou a dizer aqui porque nós estamos aqui, eu estou aqui a gravar na zona do Porto, Vila Nova de Gaia, ela também. Mas temos também um pouco mais abaixo, ali na região centro da Guarda de Cima, temos a pastora Patrícia Marques. E mais a norte, ali lá para as terras de Valdezende, temos o pastor Albert Canfield. Eu saúdo a todos, agradeço a presença de todos e iríamos então começar com esta conversa. E lembro então que a primeira parte é a missão que cada igreja e cada crente tem em relação ao cuidado pastoral. E então, a primeira pergunta que eu iria lançar é cuidado pastoral, de quem é, afinal, a responsabilidade deste cuidado pastoral na igreja? Acho que num primeiro momento, quando as pessoas escutam cuidado pastoral, eles evidenciam demais a parte pastoral e pensam que esse cuidado é só do pastor. E a verdade é que o cuidado pastoral não é apenas algo só do pastor. O cuidado pastoral, na verdade, também como numa família, deve ser de toda a família, de todos que estão envolvidos ali. E a igreja precisa também, de certa maneira, redescobrir isso, né? Nós temos aqui conosco a pastora Patrícia Marques, ela também tem formação na área de aconselhamento e cuidado pastoral. E fale-nos um pouco mais, pastora Patrícia, sobre essa dimensão do cuidado pastoral que, na verdade, não se resume apenas ao pastor, na verdade, né? É uma possibilidade que nossa Igreja Metodista também acolhe, de nós entendermos que o cuidado ele tem duas mãos, né? O cuidado centralizado
que é o pastor ou a pastora com a comunidade, mas também o cuidado dessa comunidade para com o seu pastor, com a sua pastora, como o Albert já nos falou. Outras denominações podem entender que a palavra pastoral ela é própria, então, de quem é o pastor, de quem é a pastora. E nós não, nós temos essa comum unidade, né? Andamos em comunhão, temos essa unidade e entendemos que esse cuidado, então, ele tem que ser integral, tem que ser dos dois lados. Eu penso que essa é uma grande diferença que nos faz como igreja, né, e como cuidadores uns dos outros. E sendo então o cuidado dos dois lados, quer dizer que cada crente, cada cristão é também responsável pelo cuidado pastoral em cada comunidade. Em que medida e porquê é que isso é que deverá acontecer, não é? Ser cada crente responsável por este cuidado pastoral. Deixa eu dar um exemplo aqui que eu acho que ajuda a esclarecer. O exemplo da família é um bom exemplo disso, né? Quem que é responsável de cuidar da família? É só a mãe responsável? E é claro que não. A mãe, por mais que ela tenha, vamos dizer assim, a proeminência, chegou primeiro com os filhos, ou o pai, etc., pela questão da provisão, mas a verdade é que todos são chamados a cuidar de todos na família. O filho deve cuidar do pai, assim como o pai deve cuidar do filho. Deve haver uma relação mútua de cuidado ali dentro, né? De amor, de carinho, de afetiva nesse aspecto. Então, assim, muitas das vezes a gente não percebe essa relação mútua no cuidado pastoral na igreja. Joana, você aí que já tem alguns anos de igreja e também eu sei que você participa de uma célula, um grupo pequeno onde gente se reúne, eu sei que você também, de certa maneira, desenvolve, participa ativamente com outros irmãos e irmãs nessa dimensão de cuidado pessoal, cuidado pastoral uns com os outros. Pode falar mais para nós um pouco sobre isso? Sim, é verdade. Eu penso que até se me perguntassem antes de eu começar a frequentar o meu pequeno grupo, a minha célula, se calhar eu teria essa afirmação de que o cuidado pastoral é para o pastor, eu não tenho nada a ver com esse assunto. Mas, de facto, quando nós começamos a fazer parte de um grupo mais pequeno, mais íntimo, e que estamos a crescer juntos na palavra, começamos também a olhar para a necessidade do outro, começamos a ver também como é que o outro olha para a nossa necessidade e percebemos que saímos mais fortalecidos quando nos ajudamos e quando nos apoiamos em oração. E não só, mesmo em alguma dificuldade a gente vai ter com o nosso irmão. Já tive um caso de um casal que chegou do Brasil e que a determinada altura ele teve um problema de saúde, teve que ser hospitalizado, nós fomos ter com a esposa para ajudar, a confortar e também ela não se desesperar de estar num país diferente com esta situação. E portanto nós começamos a desenvolver uma sensibilidade para realmente este chamado de ajudarmos os outros, de estarmos atentos e de perceber que quando estamos atentos ao outro, o outro também vai, pelo nosso exemplo, perceber que pode estar atento a outros e isto vai sendo uma onda que vai se formando de cuidado uns para com os outros, que vai fortalecer o corpo de Cristo. Isso que você fala é muito importante porque o que você já falou, essa onda, essa rede, a igreja, então, se torna uma rede de apoio, né? Há um momento em que nós podemos não estar acostumados a formar essa rede de apoio. Aí sim cabe ao pastor e à pastora, e aqui nós temos o nosso Instituto Bíblico que oferece essa possibilidade das pessoas conhecerem, aprofundarem mais no cuidado, e o cuidado holístico, e é tão bonito, vira um testemunho, né? E cuidar em diversas esferas do ser humano, porque senão nós podemos pensar que a igreja está a nosso favor, né? Está para nós sermos cuidados e cuidadas apenas numa esfera espiritual, e a igreja não é, a igreja ela é para olhar a necessidade do que a pessoa está a passar, e aí, então, centralizar esse cuidado. E a questão do cuidado, ela também está muito relacionada aos relacionamentos que nós vamos formando, né? Então, quanto mais nós tivermos contato com as pessoas, e algumas pessoas nós temos mais afinidade, e outras nós vamos construindo os relacionamentos,
isso ajuda para que essa rede de apoio cada vez mais seja fortalecida e o cuidado seja, então, para todos nós. Vamos supor, então, que alguém nos está a ouvir neste momento e que quer falar connosco e nos liga, ou falar ao pastor e diz: eu como crente, eu como cristão, eu quero participar neste relacionamento. O que é que eu na prática poderei fazer? O que é que me aconselha? Por onde começar? Quem é que poderá então adiantar algo? Muito bem. Eu começo aqui. A pastora Patrícia falou aqui de uma expressão de cuidado numa dimensão holística. A igreja é, na verdade, uma rede de cuidado holístico, ou seja, quando a gente olha para Jesus, Jesus disse para os discípulos algumas vezes: dá-lhes de comer. O cuidado pastoral, em alguns momentos, foi dar comida para as pessoas, não foi só orar por elas. Outros momentos, foi cuidar de outras necessidades. E a verdade é que Jesus cuidou das pessoas integralmente, cuidando do ser humano integralmente. E nós, na igreja, o cuidado pastoral também afeta todas essas áreas do ser humano. Não é só a dimensão espiritual e a gente vai para casa, em outras palavras. Mas, tendo em vista em termos práticos, e só estendendo um pouco mais antes da gente entrar nas questões práticas, é que todos nós, de certa maneira, devemos nos beneficiar dessa rede de relacionamentos, do cuidado pastoral, propriamente do pastor, dos outros irmãos, aquele como também a Joana colocou na célula, mas também, de certa maneira, nós somos responsáveis em também ajudar. Eu percebo que aquele texto bíblico que diz que todos nós somos chamados a amar a Deus e amar o nosso próximo, implica que amar o próximo significa que, por vezes, a gente vai ter que parar de pensar em nós e a gente vai ter que começar a cuidar e pensar no cuidado pastoral do outro. Então, mesmo aqueles que são novos na fé, quem está chegando na igreja, uma pessoa que talvez não tem muita formação, mas está ali, começando a ser parte da comunidade. Vou usar aqui um termo só para entender, como se fosse um bebezinho na fé, né? Até mesmo aqueles que aparentemente têm pouco para dar, na verdade, eles têm um papel muito importante também de ajudar a outros. O cuidado pastoral não é privilégio dos mais maduros, é de todo o corpo de Cristo. E é bonito, é agradável, é gostoso quando essa realidade se torna verdadeira. Uma coisa que você colocou aqui, como nós podemos fazer isso na prática? Acho que a primeira coisa é uma sensibilidade à necessidade das pessoas. Às vezes a gente vai conviver com pessoas que a gente percebe que ela está passando alguma necessidade emocional, financeira, falta de alimento, e se a gente for insensível e ignorar isso que está diante de nós, nós vamos ser incapazes de cuidar dessa pessoa. É preciso haver essa sensibilidade, uma sensibilidade que é movida, na verdade, por amor ao nosso próximo. E quando a gente, movido por amor, então se interessa, quer ajudar, quer cuidar, seja conversando, seja fazendo uma compra no mercado, seja orando por essa pessoa, seja como for, a gente começa, então, a desenvolver essa dimensão do cuidado pastoral, que é tão importante nós desenvolvermos na vida comunitária e que muitas vezes a gente não tem. Falando nessa dimensão do cuidado, uma palavrinha que é assim, importante para nós que fazemos, ou para aquela pessoa que vem nos procurar, é a confiabilidade. Porque quando a pessoa vem nos procurar, ou quando vamos procurar alguém para realizar um acompanhamento, um cuidado, essa pessoa já está de olho em nós, de olho assim, se nós somos uma pessoa confiável, porque nós temos, quando cuidamos das pessoas, e quando as pessoas cuidam da gente, nós adentramos ao mundo dessa pessoa até o limite que ela permite sermos adentrados. Então, nós entramos num subterrâneo também, às vezes, da vida da pessoa. Então, essa questão da ética, do desvelo, do cuidado em si, são muitas coisas. É muito interessante nós pensarmos, como você mesmo falou, Albert, que é um processo. Não é? Porque as pessoas podem ter um dom e podem falar, olha, eu quero me preparar melhor, eu quero cuidar das pessoas, eu sinto esse chamado, mas também é muito bonito, mas temos que ter um conhecimento, claro que é da teoria e depois se torna a praxis, né? Então, essa prática, e nós temos um caminho a entender, porque eu tenho que ser fiel àquela pessoa em várias áreas, que ela vai acabar falando coisas que podemos cuidar em várias esferas, mas às vezes ela quer o sigilo, a questão da ética, não é? E às vezes nós
por um cuidado, a gente fala, olha, essa pessoa ela está passando por isso e vamos orar aqui na reunião de oração, né? Vamos orar. E não foi me dado essa autorização. Mas, claro, nós trabalhamos em comunidade, trabalhamos em amor, mas nós temos que tomar certos, a palavrinha de novo, cuidados. Eu estava aqui a pensar, pastora, que nós leigos, não é? Às vezes temos esta dificuldade e sentimos que não estamos preparados para determinados assuntos que às vezes as pessoas nos trazem. Então eu acho que nós temos que trabalhar também a nossa intimidade e a nossa relação com a pessoa para que realmente possa haver uma abertura de dizermos, olha, eu posso ir ao meu pastor para falar sobre este assunto, acho que se calhar ganhávamos os dois, se o pastor também estivesse por dentro deste assunto, porque às vezes é preciso realmente desenvolver e pedir ao Espírito Santo que nos dê esta sensibilidade para realmente criar aqui uma estrutura forte com a pessoa, de forma a que haja a liberdade de fazer este tipo de perguntas com naturalidade e sem haver qualquer tipo de rejeição logo assim à partida. Não é? Isso que você diz é muito importante, porque também pode chegar um momento que nós, pastores e pastoras a quais alguém nos procurou, nós temos que entender também até onde nós podemos ir e qual área da ciência que pode nos ajudar naquela questão. Algumas das vezes pode ser que a questão, pode-se trabalhar a questão da teologia, do cuidado pastoral, somando-se à área da psicologia, que é uma ciência que vem nos ajudar. Outras vezes pode ser outra área, pode ser uma questão da saúde, da medicina. Então, nós temos isso que você nos fala, é importante porque nós temos essa dimensão. Olha, eu consigo ir contigo até aqui e daqui para frente. Suponhamos no caso de uma depressão, andar ali junto, né, com a razão e com a fé. Olha, nós vamos caminhar, vou cuidar, vamos ter essa palavra de ânimo, de esperança, associado a isso. Olha, você tem que procurar um médico, um especialista que seja, qual é, né? Então, é muito importante nós sabermos o nosso limite, até onde nós vamos e sermos sinceros com as pessoas, né? Isso nós somos, né? Saber falar, olha, eu não sei, né? Não tem nenhum problema você falar, a pessoa vem com algum problema e fala assim, olha, eu não sei, mas nós vamos descobrir juntos. Só de falar nós vamos descobrir juntos, a pessoa já se sente acolhida e cuidada. A gente precisa recobrar essa dimensão de comunidade, de igreja, como essa rede de cuidado. É verdade que muitas vezes há comunidades e há situações em que parece que a igreja ou a comunidade é tudo menos essa rede, né? Onde, na verdade, todos deveriam ser cuidados. O pastor ajuda no cuidar das ovelhas, as ovelhas ajudam a cuidar umas das outras, as ovelhas cuidam do pastor, também é mútua essa relação. As ovelhas e o pastor cuidam dos de fora da igreja também, assim que precisa e necessite. Mas é preciso haver essas várias dinâmicas, esses vários relacionamentos, essa rede de cuidado pastoral. Quando isso é verdade, ainda que, por exemplo, um leigo se lance a ajudar, por exemplo, um colega de trabalho num assunto difícil, delicado, se ele não tem toda a capacidade ou formação para isso, é tão saudável, que nem a Joana colocou, de poder pedir o apoio pastoral e ali junta-se forças. De novo, mobiliza a igreja para ajudar, soma-se forças para resolver tal situação. E a verdade é que quanto mais dinâmica for essa rede e mais verdadeiro esse cuidado, mais saudável é a comunidade, né? Isso é uma marca que a gente pode dizer aqui, que é uma marca de uma igreja saudável, uma comunidade saudável, onde essa rede de cuidado pastoral é verdadeira, existe. Está toda a gente ali sendo cuidado e também, de alguma maneira, ajudando, né? E aí que a gente pode emprestar o termo terapêutico, né? Uhum. Que comunidade terapêutica. Uma comunidade terapêutica, que é aquela comunidade que está pronta a servir o outro, né? Seja em vários âmbitos. Então, a igreja tem que ser um espaço terapêutico, um espaço que eu vou e eu sei que eu vou ter um cuidado, então, integral, eu vou ter ali. É para ser, né? Ora bem, esta conversa está muito interessante, mas está-se a ficar talvez um pouco longa e nós pensamos em fazer uma divisão deste programa em duas partes.
e por isso hoje ficaríamos por aqui. Agradeço a presença do pastor Albert Canfield, da pastora Patrícia Marques e da Joana Silva, e voltaríamos para continuar esta conversa sobre o cuidado pastoral daqui a 2 semanas num novo programa do Igreja em Missão. Até lá, fiquem com a paz do Senhor.